Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o direito na Idade Média. Claro que uma enunciação dessa natureza, né, falar sobre o direito na Idade Média, ela pode cometer muitos equívocos. Primeiro porque a Idade Média dura 1000 anos, né, o período histórico geralmente assim catalogado, e não seria possível, assim como não é possível falar sobre um só direito romano clássico, né, ou um só direito egípcio, como a gente já advertiu anteriormente, de maneira a, numa só aula, né, ou a partir de características individualizadas, imutáveis, caracterizar todo o direito num período tão largo, né, temporalmente. Além disso, a gente vai perceber também que há uma distinção, uma diversidade muito grande entre as próprias nações europeias, e a gente está falando basicamente do direito europeu, porque até então não havia um olhar de análise para outras manifestações do direito no Ocidente, né? O direito pré-colombino, por exemplo, não vai ser objeto da nossa análise, por óbvio. E tampouco a gente vai falar sobre o direito oriental que estava se desenvolvendo, certo? Então, há uma diversidade muito grande, porque são vários povos e suas manifestações jurídicas peculiares que estão se desenvolvendo em passos também diversos. Mas a gente vai falar de uma forma geral como o medievo vai impactar as relações jurídicas entre os europeus, né? Bom, antes de mais nada, é preciso... deixa eu só fazer também um adendo. No final dessa aula de hoje, a gente vai definir os grupos, né? A gente vai ter um espaço para... Vocês já podem até se organizar paralelamente, não sei se vocês já fizeram essa divisão, os grupos para a apresentação dos seminários que vai contar como a avaliação da primeira unidade, certo? Que vai ser iniciada a partir da próxima aula, né, na próxima terça-feira. A gente tem aí, basicamente, são 6 grupos, né? E são 6 grupos e a gente... é o Google me espionando, né? E no roteiro que a gente colocou aí para vocês, no SIGA-A, a gente tem a definição do que vai caber a cada um, certo? Mas vamos falar disso no finalzinho da aula. Agora a gente vai começar sobre a nossa compreensão do que constitui a Idade Média, né? O que é que vocês se recordam da Idade Média, quais são suas características básicas, né? Apesar de a gente ter que enfrentar aí 1000 anos de história, mas, de uma forma geral, o que é que vocês se recordam, o que é que aconteceu nesse período, por que é chamada a Idade das Trevas, né? Por muitos... Assim, a gente lembra muito do feudalismo, do papel central da Igreja Católica, da descentralização política, e alguns reinos que se desenvolveram mais na Baixa Idade Média. Perfeito, Jana. Alguém comentou aqui no chat, Heitor, a cristianização dos povos bárbaros, entre aspas. Exatamente. Então, a gente vai ver descentralização, como já a Jana falou, também a questão... Oi, Otaí. Eu acho que uma das principais marcas... Desculpa interromper, viu, senhor? Não. Eu acho que uma das principais marcas da Idade Média, né, seria o teocentrismo, né? E, na verdade, é como se tivesse havido uma retração, né? Pelo menos até em geografia a gente vê isso, né? Que parece que o desenvolvimento das ciências, até o crescimento das cidades, porque o poder, como foi falado aí, ficou descentralizado, não é? Ele teve um certo retrocesso. O conhecimento, por exemplo, só para dar um exemplo,
Ptolomeu já tinha provado que a Terra era redonda, né? E na Idade Média houve um retrocesso, só para citar um exemplo. O que foi retomado, até por uma necessidade de expandir o comércio, né? O conhecimento teve que ser retomado com a expansão ultramarítima europeia e a busca de novas rotas comerciais, né? Então, isso é para dar um exemplo no campo das ciências, né? Mas, assim, parece que houve um retrocesso, embora, né, a gente saiba que a gente tá retratando aqui uma realidade espacial da Europa. Exato. O mundo árabe, por exemplo, estava em franco desenvolvimento, no Extremo Oriente, né? Porque quando a gente estuda uma história que é muito eurocêntrica. Claro. Então, quando a gente pega o estudo da civilização ocidental, é óbvio que a gente vai ser eurocêntrico, até para entender nossa realidade, que foi fruto da colonização europeia. Mas a gente não pode se prender a isso, claro, porque as outras partes do mundo estavam em desenvolvimento. Como o mundo não era interligado, não tinha havido a expansão ultramarítima europeia, né, então a gente passa a ver como a Europa se tornou posteriormente o centro do mundo, de fato, colonizou o mundo todo, e isso teve repercussão, né, mas de fato o conhecimento passou por um processo de retrocesso, principalmente devido ao teocentrismo, principalmente, mas não foi o único fator, não. Se você parar para pensar, a descentralização, como foi falado, política, que também era realidade na questão espacial, né? A gente só vai ver uma certa interligação a partir das cruzadas, mas, de fato, o espaço estava muito fragmentado. Então, isso também inibia o desenvolvimento da ciência, não é apenas uma questão filosófica ou religiosa, não. Perfeito. Inclusive, até essa questão João até pontuou muito bem aqui, o termo Idade das Trevas, é claro que eu coloquei aqui de uma forma bem entre aspas, né? Ele é criticado pelo fato de a gente não poder enxergar a Idade Média como um bloco uníssono, né? Nem tampouco considerar apenas o continente europeu. Além disso, mesmo que a gente só considerasse a Europa, não é possível que a gente não lance olhares para o desenvolvimento que se deu. É claro que representou o fim desse modelo medieval, mas o conhecimento que se atingiu, e mesmo capitaneado no âmbito da própria religião, né, da própria influência católica na produção desse conhecimento, mas não é possível a gente esquecer o ganho científico a partir da criação das universidades, né, próprio do humanismo, do que vai se desenvolver ali na Baixa Idade Média já. Né? Professor? Pois não, já era. Trazendo mais para o âmbito do direito, porque assim, essa questão da estereotipação da Idade Média como um declínio do conhecimento científico e tal, às vezes é um pouco preocupante, né? A gente vê muito essa propagação desse estereótipo, mas, por exemplo, no livro de Técio Sampaio, acho que, se não me engano, os 2 primeiros capítulos fala muito sobre o desenvolvimento do direito, e aí, na parte da Idade Média, ele fala que, com a Igreja Católica e tudo mais, fala sobre o papel de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, sim, houve um desenvolvimento forte da dogmática jurídica. E a gente pensa que, assim, com as raízes do direito romano também. Então, assim, eu tinha noção estereotipada que, assim, só prevaleceu a Igreja Católica e não teve tanto desenvolvimento científico, mas o próprio direito cresceu muito durante a Idade Média, né? Principalmente a parte da dogmática. Eu lembro bastante dessa parte de teste, que quebrou muito esse estereótipo que eu tinha. Exatamente, muito bem colocado. E olha, em grande medida, pessoal, essa estereotipação, esse preconceito em relação à Idade Média também se deve pelo fato de, vamos dizer assim, os movimentos científicos que se desenvolveram lá na Baixa Idade Média, já na Idade Moderna, eles faziam questão também, não apenas a ciência, mas a própria cultura, né, a arte, ela vai retratar esse período sombrio, até para mostrar que aquilo era coisa do passado, até para mostrar que o novo patamar da ciência que estava tomando corpo era o que deveria substituir aquilo que devia ser simplesmente jogado para o passado da história, né? Então, isso também acontece muito frequentemente. Até o Otávio falou sobre a questão
da Terra plana, ainda bem que essa questão da Terra plana a gente já passou adiante, né? A gente não está mais discutindo isso. Nem tanto. Pois é, não é algo que a gente tenha sequer hoje como convicção, né? Bom, mas o que a gente observa é que esses estereótipos são comuns, certo? Da mesma forma como, por exemplo, a gente vai observar ao longo da história o zelo por, assim, a intenção de ressuscitar épocas passadas, né, ou de louvar épocas de apogeu no passado, como alguns defendem hoje, né, a volta da ditadura militar como um período áureo da história do Brasil, do desenvolvimento econômico, né, como se esse período de desenvolvimento econômico, né, não fosse em grande medida responsável pelas desigualdades que hoje a gente vivencia no país, certo? Então, assim, isso é comum. O que a gente precisa ver, primeiramente, é o marco do início da Idade Média. O que é que vai representar o destaque da Idade Média em relação à Idade Antiga, a dita Idade Antiga? A queda do Império Romano, do Ocidente. Do Ocidente, perfeito, Ayana. A queda do Império Romano do Ocidente. E ela se deu, como a gente já destacou na aula anterior, né, que eu espero que vocês tenham visto, a gente teve a participação apenas de João, né, que estava... Professor? Oi, pode aí. Essa aula na quarta-feira de cinzas, hein, professor? Pois é, rapaz. Pois realmente. Aí ainda vem acompanhada de uma atividade e, para variar, eu engoli mosca. Eu acho que não engoli mosca sozinho, não, viu? Eu acho que muita gente engoliu mosca. Mas era uma maneira, justamente, de a gente... vejam, a gente, com a quarta-feira de cinzas, inaugura o quê? O período da quaresma, né? Da privação. De pagar os pecados. Pagar os pecados, exatamente. Fazer jejum. Isso, né? Mas lembre que... Mas não é o jejum só do alimento, não. É o jejum também de todos os desvios de conduta. Quarta-feira é a transição. Lembre que teve a terça, né? Mas aí, a gente está vivendo um período começaria esse período na quinta, não faz sentido. Eu queria usar meu poder de argumentação aqui para ver o que pode ser feito. Porque realmente eu não queria engolir mosca nenhuma vez, essa disciplina, e acabei engolindo essa moscona aí. Agora eu acho injusto. Porque foi na quarta-feira, professor. Eu vou pensar sobre isso, vou pensar sobre seus argumentos, certo? E aí, a Bárbara está dizendo, por exemplo, que acordou às 7 da manhã da terça, já esperançosa que haveria aula, né? Deve ter sido por causa da pandemia, né, Bárbara? Por causa da pandemia, se tivesse carnaval, né? Exato, o carnaval atípico, né? A gente não estava nem em Caicó, nem em Macau, nem em Olinda, nem em Salvador, né? E a gente, ou além do polo do Ponta Negra, do carnaval, então a gente viveu de uma forma diferente, né, esse carnaval, e eu imaginei que vocês encarassem a aula como uma folia, né, mas enfim, acho que não chegou a ser... Mas é verdade, professor. Certeza que se eu soubesse dessa aula, eu tinha acordado para assistir. Pode ter certeza. Eu concordo. Não, tá certo. Eu acredito. Mas assim, de fato, assim, foi apenas para... Como eu sabia que vocês já teriam atividade a partir da quinta-feira, eu disse, não, na quarta-feira vai estar mais tranquilo, eles não vão ter o que fazer mesmo, não tem que curar ressaca de nada, então, o importante é que haja já essa aula para a gente não atrasar muito o programa. Mas, enfim. Mas essa atividade, ela veio bem sorrateira, viu, professor? Chegou domingo e eita, tem atividade HD. Aí tu ainda bem que eu sozinho nessa história. Eu fiz correndo, mas... Mas realmente foi surpresa. Eu coloquei no domingo, foi? Não, foi o dia que eu foi no dia 17, não? Achei no cigarro. Foi na quarta, acho que você colocou, não? Foi na quarta mesmo. Foi na quarta. Eu olhei agora que tem inspirado o prazo, eu vi hoje de manhã. Mas, olha, observem sempre que a gente sempre tem a atividade atrelada a uma aula, né? E vocês recebem notificação do e-mail, preste atenção nisso também. Professor, desculpe, mas abrir e-mail na quarta-feira de cinzas.
Mas mesmo sendo da pandemia, viu, professor? Não vê, não. Tá certo, tá certo. Mas, ó, tem a quinta, tem a sexta, né? Enfim, mas eu compreendo o lado de vocês, vou observar aqui até a própria... Deixa eu ver aqui, só uma coisa, só para ter uma ideia dessa tarefa especificamente. Vamos ver como foi do dia... Ué, não tem a tarefa, não? Tem sim, professor. Você criou no Cigar? Criou, o prazo foi até ontem, meia-noite. Do dia 17 até ontem, dia 22, à meia-noite. Que não aparece aqui nas tarefas, não. Tá vendo, professor? Se até para o senhor não está aparecendo, imagina para a gente. Mas que coisa estranha, né? Eu vou averiguar isso aí. Porque tá vendo? É tão estranho que é mais um motivo. Até o sistema boicota, rapaz. Como é que pode? Eu vou analisar, depois a gente decide isso aí. Bom, qualquer coisa desce para todo mundo, viu, professor? Certo. Eu vou pensar, né? A sua máxima aí desde o semestre passado, né? Vou ver se seus alunos são beneficiados com esse aforismo. Mas, como eu disse semestre passado, eles não deixam de pedir, né? Exato, é verdade. Bom, mas o que a gente observa, justamente como marco, é o fim do Império Romano do Ocidente. E esse fim se deu gradualmente, não com um ato revolucionário específico, pontual e destacado num determinado ano, né? Em um determinado ato, não, mas ele se deu gradualmente com a decadência do Império Romano do Ocidente. E a gente observou que os próprios costumes eles estavam sendo corroídos, a própria autoridade do imperador sendo corroída paulatinamente, as invasões bárbaras que estavam ocorrendo não de forma violenta necessariamente, mas os bárbaros que não eram senão aqueles que não gozavam da cultura romana, né, aqueles que não tinham a cultura romana necessariamente e vinham se aproximando do império, tamanha era sua extensão também territorial, ela se deu de forma a que todos aqueles cânones simbólicos, né, do Império Romano, eles fossem ruindo em alguma medida. E esses povos foram se misturando aos romanos, e aí a gente vê a inauguração de uma mescla, né, que vai ser destacada justamente pelo dualismo, né, que a gente vai observar no âmbito da Idade Média, certo? Mas, em princípio, o que a gente pode destacar logo no início da Idade Média, da chamada Alta Idade Média? Primeiro, a ascensão dos povos bárbaros, né? Então a gente vai observar o que os povos bárbaros tinham como manifestação do direito, né? Então, primeiro eles indicavam uma confusão entre o direito público e o privado, certo? Vejam que desde a época clássica do direito romano a gente tinha já uma definição muito clara entre o que era individual e o que era coletivo, né? Os povos bárbaros não, geralmente havia uma confusão em relação a essas duas dimensões do direito, certo? Então, era sempre visto como o indivíduo não era visto como indivíduo, era o membro da coletividade, o membro do clã, o membro daquela tribo, certo? Que tinha um papel muito mais como elemento de uma organização, né, de um grupamento humano, do que propriamente de um sujeito de direito individualizado, né, como a gente tem, pelo menos de forma rudimentar, nesse primeiro período da história do direito, certo? A gente tinha também a associação entre direitos reais e políticos, que era fruto justamente dessa falta de divisão entre direitos individuais e direitos coletivos, né, direitos públicos, certo? Direitos privados e direitos públicos. E eles tampouco conheciam a propriedade privada. O que acontecia? Havia uma maneira de utilização da propriedade, a utilização coletiva, ou, pelo menos,
alguma percepção sobre o fruto da coisa. Então, não havia a ideia de apoderamento de lotes de terra, por exemplo, mas havia a percepção da importância de você ter usufruto do que aquela terra pudesse lhe proporcionar. E vejam que essa ideia, muito vinculada à terra, mas principalmente ao fruto da terra, ela vai se desenvolver ao longo do tempo, vai permanecer ao longo do tempo, a ponto de institutos como o da enfiteuse, que permaneceu até o advento do Código de 2002, Código Civil Brasileiro de 2002, ele ter vigência, né? O que era a enfiteuse? Se vocês observarem, a enfiteuse era a terra, vamos dizer assim, o domínio pertencia a determinada pessoa, né, ou a determinada entidade, no caso dos reis portugueses, o próprio Brasil, né, sendo influenciado nesse ponto pelo direito português, a gente vai ter isso com muita frequência. A enfiteuse, no caso, o Estado ou a Igreja tem o domínio sobre a terra, mas a pessoa tem o domínio útil. Então, eu que moro muitos bairros de Natal, aqueles mais litorâneos, pagavam o laudêmio, né, que era uma maneira de você retribuir o Estado por aquele domínio útil. Você não tinha um domínio total, né? Você tinha uma preferência de compra, no caso da venda daquele imóvel, mas anualmente você tem que pagar uma determinada quantia porque estava utilizando aquele bem, certo? Então, essa ideia, ela remonta à Idade Média, porque não havia a percepção de propriedade absoluta, certo? Como a gente vai ver bem caracterizado, principalmente a partir do capitalismo. Inclusive, uma curiosidade muito interessante é que o laudêmio ainda existe em Petrópolis, por exemplo, paga-se um imposto para o ramo, para um certo ramo da família real brasileira. Pois isso é resquício. Quando a pessoa vai transferir o imóvel, comprei um apartamento agora aqui na Lagoa Nova, eu tive que pagar imposto para o rei. Eu fiquei indignado. Como é que eu vou pagar imposto para o rei, minha gente? Porque a área de Lagoa Nova tem uma história aí de uma taxa que tem que pagar. Que absurdo, eu vou pagar uma taxa. A gente não vive mais nem na monarquia. Como é que eu vou pagar uma taxa no cartório exigiu, né, que a gente pague essa taxa? Eu achei um absurdo. Isso é resquício justamente dessa ideia, né? Não sei se vocês, o pessoal do interior deve saber, deve lembrar, geralmente se paga o dinheiro da santa, ou o dinheiro do santo, né, padroeiro, porque muitas terras das cidades interioranas também são da igreja, né? Então ainda existe um resquício nesse sentido, e aí é justamente essa taxa da santa é o foro, no caso da transferência do domínio útil, ou o laudêmio que se pagava anualmente, né? Então, são resquícios da nossa cultura, da nossa tradição portuguesa, que, por sua vez, advém desse hábito, né, desse costume medieval, certo? Heitor levantou a mão aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Heitor. Não é querendo, sei lá, delongar mais as perguntas, não, mas se eu acho que isso podia ser derrubado na justiça, esse negócio de pagar taxa para a monarquia, isso não fere algum princípio, não, do artigo 1º da Constituição? Rapaz, eu confesso que eu não tenho conhecimento aprofundado. A questão do direito civil, eu não tenho esse conhecimento todo para discutir, certo? Mas eu posso verificar como é que está hoje essa discussão e trazer na próxima aula. Professor, você descobrir, me avisa aí que eu vou atrás, viu? Ou então você está certo. Ou vocês podem até questionar o professor de Direito Civil 1, né? O professor de Introdução ao Direito Civil, que aí vai ter mais propriedade do que eu para falar sobre isso, né? Maria está falando aqui que São João, exatamente, já levou o dinheirinho demais, né? Sem dúvida alguma. Isso acontecia, eu me lembro que na própria divulgação geralmente na festa da padroeira, né? Existe
essa cobrança de maneira mais efusiva, né? No final da festa, o padre vai lá e anuncia quanto foi arrecadado naquele ano, né? É bem interessante esse hábito ainda presente, né, nas nossas cidades interiorinas. Bom, vamos ver a questão da taxa para o rei para a próxima aula a gente discutir sobre ela. Bom, o que a gente discutia, o que a gente frisa de uma forma geral é que esse hábito, ele vai... Me desculpe interromper, mas é porque o senhor está dando aula, a gente está assistindo, prestando atenção, mas é que nos bastidores aqui a gente está organizando os grupos já. Não, beleza, tranquilo. Aí eu queria só saber se o senhor já tem um número definido de componentes. Bom, são 6 grupos, né? A gente tem aqui matriculados 47, né? Então seriam 8 por grupo. 8 pessoas por grupo. Ok, agradeço, professor. Desculpa a interrupção. Não, é isso. Então, o que a gente vai observar... Obrigado. O que a gente vai observar, basicamente, é que, com a acessão dos povos bárbaros, a gente tem essa ideia, né? Primeiro, a indivisão entre o que é público e privado, o dualismo que a gente vai falar logo mais, e a própria ideia de que o costume vai se sobrepujar à lei escrita. Vocês devem se recordar, como a gente mencionou na aula passada, que os romanos, principalmente, né, talvez os povos antigos com maior fixação a códigos, né, a produtos normativos escritos, principalmente a partir da época clássica, eles se apegavam sobremaneira a esses textos normativos. Os bárbaros não, eles tinham o costume como principal fonte do direito, né? E esse é um legado que vai persistir durante toda a Idade Média, basicamente para representar esse contraste entre aquele apego a uma norma escrita dos romanos e vamos dizer assim, a informalidade do direito própria dos povos bárbaros, certo? Bom, oi não, Jaiana. Eu assisto o Vikings e a gente percebe muito essa questão forte costumeira, porque sempre que ia ter algum tipo de associação entre os reinos, condados, de certa forma, gerava um conflito absurdo, né? Porque era muito da questão da personalidade do rei e dos costumes próprios daquele ambiente. Então, sempre que tinha algum tipo de associação, terminava em traição, em desacordo e etc. Já os reinos católicos, a gente percebia muito mais uma uniformidade nesse sentido. Exatamente. É uma das séries que eu tenho aqui anotada para um dia futuro, onde eu tiver tempo sobrando, né, me dedicar a ela. Para vocês terem ideia, eu nunca assisti Guerra dos Tronos, né? O jogo é Game of Thrones. Não sei nem como é que diz em português. É uma falha que não pode ser perdoada. Pois é, Gustavo, eu estou perdendo tempo mesmo. Eu vou me dedicar a isso nas próximas férias, sem dúvida alguma, nas férias de abril, né? Um ano também bem peculiar. Bom, a gente já falou do dualismo, né? E o dualismo, ele se manifestava não apenas nessa bifurcação entre costumes bárbaros e lei romana, mas não apenas, portanto, no aspecto jurídico, mas também no aspecto político, né? Como vocês devem imaginar. A gente tinha o quê? Um direito dos reinos, né? Que era dos reinos bárbaros, né? Que era aplicável aos próprios bárbaros, e um direito do Império Romano, que era aplicável aos romanos. Mas como é que isso ocorria? Quando a gente observa hoje a aplicação do direito, geralmente a gente vê o seguinte modelo. Como eu habito o solo brasileiro, eu tenho que me sujeitar às leis do Brasil. Então, é o princípio da territorialidade de forma muito clara, né? Naquela época, não. Então, se eu era bárbaro, eu era, vamos dizer assim, protegido, né, pelas leis, ou melhor, pelos costumes bárbaros. Se eu era romano, eu me valia justamente das leis romanas, né? Então, havia esse dualismo muito claro, certo? E isso também era resultado
da própria desconcentração do poder. Depois de ter Roma um imperador que podia governar sobre um extenso território, houve uma fragmentação pelo próprio declínio desse império e pela própria impossibilidade de um só imperador ele destinar toda a sua autoridade num extenso território. Então havia microcentros de poder que vão depois redundar na formação dos próprios feudos bem característicos da época da Idade Média, que vão permitir esse dualismo. Vocês podem observar a partir de vários filmes dessa época, né, em que havia um rei e havia o senhor feudal, né, que vão instituir ali uma relação que, mais das vezes, caracteriza o próprio período medieval, né? Game of Thrones, Vitor estava falando aqui, tem esse padrão. Eu posso dizer também, por exemplo, do Senhor dos Anéis, né? Que vários épicos, né, da nossa cultura ocidental, eles estão relacionados a esses embates medievais, aos costumes medievais, né? Justamente porque é uma época de muito encoberto em uma aura de misticismo, né? De grandes histórias, certo? A gente vê, por exemplo, se vocês não assistiram, El Cid é um filme que caracteriza bem essa época, né? E, exatamente, Marcos, na Terra-média, lá do Senhor dos Anéis. Mas El Cid, ele caracteriza bem essa época, inclusive caracteriza o antagonismo do mouro, né? do sarraceno, do muçulmano, certo? Então, a estereotipização do mal está ali feita no mouro invasor da Península Ibérica. Vocês não veem bem... Até o aspecto dele é demoníaco, assim, é uma coisa bem caracterizada. Quando, inclusive, eu acho que foi o próprio Altair falou, a gente tem na própria cultura moura um grande desenvolvimento artístico, né? Até hoje, quando a gente visita Madrid, ou mesmo Lisboa, né? Algumas cidades portuguesas, a gente vê o impacto ainda persistente, né, daquilo que foi mantido, da influência moura dessa invasão, né, dessa chegada até a Península Ibérica, certo? Bom, então a gente observa esse dualismo de forma muito clara, isso na Alta Idade Média, ou seja, quando a Idade Média está se formando como uma substituição, um sucedâneo daquele sistema escravagista próprio do direito romano antigo, certo? Depois, o que a gente vai observar? Há uma junção, há um encontro tão frequente entre os costumes bárbaros e a lei romana que alguns pontos de interseção vão ser constituídos. Um exemplo deles é justamente a chamada Lex Romana Visigotorum, né, dos visigodos, ou o Breviarum Alaricum, de Alarico, lá do século VI, 506 depois de Cristo. Então, Alarico foi, a partir desse Breviarum Alaricum, foi tido como um dos grandes responsáveis pela difusão do próprio direito romano pelo Ocidente. Então, quando eu faço a mescla dessas duas fontes do direito, né, os costumes bárbaros e a lei romana, e consolido isso num corpo normativo único, eu termino consolidando aquilo que já se tinha como perdido, que era o direito romano antigo, certo? Então, esse direito romano vai ser mantido. Para vocês terem uma ideia, ele vai ser mantido nas ordenações do Reino de Portugal, por exemplo, ou no próprio Código Civil Espanhol até o século XIX. Né? Então, vão ter uma vida bem duradoura, certo? Vitor está com a mão levantada. Vai para a intervenção agora ou daquela mesmo?
Não, era mais do início da aula que eu ia comentar umas questões, mas já passou do tempo. Certo, não, mas pode ficar à vontade. Não, era só comentar da questão da Idade Média, que a gente tem essa ideia de que é a Idade das Trevas, enfim, mas, assim, eu acho que tem uma denominação perigosa, porque, assim, muita coisa foi desenvolvida também. Eu gostei muito do comentário de Otaí sobre como na Idade Média o Oriente se desenvolveu bastante, né? A gente tem a Era de Ouro da filosofia muçulmana, enfim, inclusive quem gosta de filosofia, eu recomendo muito estudar, dar uma lidinha em Avicenne e Averroes, que são filósofos árabes, que eu acho bem interessante, inclusive eles ajudaram muito, por exemplo, eles até anteciparam alguns conceitos que o Ocidente só foi desenvolver na Idade Moderna. E como eles são esquecidos na nossa discussão da filosofia, né? Exato, muito, muito. Inclusive, a gente até esquece que a gente hoje só tem contato com Aristóteles. Muitas obras de Aristóteles foram traduzidas do árabe e não do grego, porque tinham se perdido, porém, infelizmente, os árabes tinham esse contato. Mas na própria Europa também, se você tem um certo desenvolvimento, a própria questão das universidades, a agricultura também, e até o sistema, e até, por exemplo, na Idade Média a gente tem a base do que foi se tornar o mercantilismo e do que foi se tornar o capitalismo atual, assim, vendo por uma perspectiva marxista, né, no caso, ali está, digamos, a pedra fundamental para esse desenvolvimento da conjuntura social que a gente vai ver na modernidade e, posteriormente, nos dias atuais. Eu acho bem interessante, é um período que eu gosto muito. Inclusive, até é curioso como quase tudo isso dá errado, por exemplo. Os próprios mongóis quase... por muito pouco a Europa não foi invadida, inclusive, pelos mongóis. Eles chegaram em Viena, inclusive, e essa é até a explicação do porquê, um dos motivos pelo qual a Europa Ocidental é mais desenvolvida, né, entre aspas, do que a Europa Oriental, digamos assim. Ou seja, todas as raízes para a gente entender hoje alguns contextos europeus e alguns contextos que vão dar passos muito importantes na modernidade estão ali bem entrelaçados. Em grande medida, os árabes legaram aos povos que eles invadiram, né, as terras que eles invadiram, também esse acréscimo, né, cultural, da própria ciência, né, que muitas vezes é menosprezada pela cultura ocidental. Exato. Perfeito, Vitor. E você já antecipou algo que era importante que a gente destacar aqui nesse momento. A gente está falando da baixa Idade Média, claro, que não havia ainda bem estabelecidas as características do feudalismo, como a gente vai ver, principalmente a partir aliás, a gente está falando da Alta Idade Média, como a gente vai ver o feudalismo bem desenvolvido a partir da Baixa Idade Média, né? E na Baixa Idade Média, né, lá no meados da Idade Média para o seu fim, rumando para o seu fim, a gente vai ter uma nova preocupação com o direito romano. Depois, principalmente, dessas iniciativas, como o Breviário Alarico, né, com a própria retomada do poder pela Igreja Católica, né, a Igreja Católica, em alguma medida, ela substitui o Império pagão, né, romano, para desenvolver um poderio sobrenatural, né, sem cometendo até um trocadilho, né, sobrenatural em relação à própria cultura e ao direito da Europa Ocidental, né, mas a gente vai observar esse novo olhar de destaque para o direito romano. Não por acaso, a língua que a Igreja Católica vai tomar como oficial é a língua latina, que até hoje é muito presente nas suas produções literárias, né, nas suas produções normativas, canônicas, né? E até o início do século XX,
para vocês terem uma ideia, as missas eram rezadas em latim. Até se dizia que o Papa Bento XVI tinha como uma de suas aspirações a restauração desse hábito, né, das missas em latim. Então, vejam, a Igreja Católica que inicia o século XXI com a perda de fiéis, ela teria mais um motivo para esse afastamento, né? Que é o afastamento do povo que deve ser acolhido em seus templos, na sua pregação. Então, é um aspecto que tem uma raiz histórica bem demarcada, né? Mas aí, Vitor estava falando sobre a própria, vamos dizer assim, o fundamento do capitalismo, do mercantilismo, depois do capitalismo, que a gente vê desenvolvido hoje. De fato, se a gente observar o que é que houve de marco, né, na Baixa Idade Média, você vai ter uma maior concentração de pessoas em polos urbanos, porque, basicamente, a Europa se desenvolvia a partir da agricultura, do extrativismo, né, e pequenos centros populacionais, né, não muito repletos de habitantes, né, e indicando claro, que a gente tinha Roma, né, a gente já tinha tido experiências mesmo no Oriente Próximo, mas o solo europeu não tinha grandes concentrações populacionais. E a gente vai ter agregações populacionais individualizadas, destacadas por todo o solo, como até uma forma de proteção, né? Quem leu ou assistiu ao Senhor dos Anéis deve se recordar da proteção das cidades, né? Por trás daqueles muros. Então, havia essa ideia, quando a gente não tem um direito unificado ou uma proteção jurídica muito bem sedimentada, uma autoridade que possa se sobrepujar a esses embates em que apenas a força bruta define quem é o vencedor e quem é o perdedor. Então, a gente tem que se fortificar, então a gente tem que se proteger, né? E, com isso, houve o surgimento das primeiras cidades, dos primeiros burgos que vão dar ensejo à burguesia, que começam a ter aí uma ascensão econômica, ainda não política, como a gente vai ver mais recentemente, mas econômica sim, especificamente a partir do comércio, né? Quando eu tenho uma cidade com grande densidade demográfica, eu preciso ter desenvolvido um bom comércio, porque não basta o que eu produzo naquela região, né? Então, e até o comércio é também algo bem desenvolvido na própria cultura muçulmana, né? Se vocês observarem até hoje, as grandes cidades muçulmanas, elas têm o comércio, inclusive, como uma visita obrigatória para o turista, né? Os mercados em que se vende, se compra de tudo. E o que a gente observa a partir desse germe do capitalismo de hoje é a ascensão do comerciante, né? daquele que tinha a possibilidade de vender produtos, né? E a partir dessa venda ver o aumento, o incremento do seu poderio econômico, certo? E vejam, se eu me colocava como comerciante diante de uma diversidade de ordenamentos jurídicos, qual era a garantia que eu ia ter de ver respeitado esse meu interesse? Então, um interesse que era atendido justamente por essa unificação ou por essa diminuição da insegurança era justamente o do comerciante. Ao comerciante, portanto, convinha eu me deparar com uma certa estabilidade jurídica. E essa estabilidade foi colhida precisamente no restabelecimento da autoridade do direito romano. Claro, com as adaptações
feitas ao longo de todos esses séculos, as adaptações e os acréscimos cedidos pelos costumes bárbaros, sem dúvida alguma, mas tendo como matriz o direito romano clássico, certo? Então, há uma nova recepção do direito romano nessa época, principalmente na Baixa Idade Média, que compatibilizava o comércio crescente com a segurança jurídica almejada nesse período, certo? Então, o que a gente vai ver constituído ao final dessa modificação? Um sistema que é tido, o sistema romano-germânico, que até hoje a gente fala, né, pessoal? Quando a gente se refere aos sistemas jurídicos, principalmente os sistemas jurídicos continentais, que tem um apego a uma norma escrita, né, a um certo menosprezo ao costume como fonte do direito, certo? Então, a gente se refere a esse sistema que influenciou, por exemplo, o direito português e, por conseguinte, o próprio direito brasileiro, certo? Mas todo o direito continental europeu. Eu falo do direito continental europeu porque eu tenho no sistema anglo-saxão o extremo da repulsa a essa acolhida, né, do direito romano. Então, talvez o direito que é chamado common law, que a gente vai estudar a partir da próxima aula, seja o exemplo mais radical de rejeição ao direito romano. E, por outro lado, o direito germânico seja aquele que mais acolheu esse sistema. Vejam que isso é tão verdade que uma escola científica do direito mais recente, né, lá nos últimos 2 séculos, tentou restabelecer a autoridade do direito romano também na Alemanha, né? O chamado pandectismo alemão tem esse nome não por acaso, né, pessoal? Porque ele vai se referir aos pandectas justamente como uma forma de restabelecer a grandiosidade dessa nação, certo? Então, basicamente, o que a gente vai observar? O direito romano como uma salvaguarda dessa estabilidade e a formação do sistema romano-germânico como uma mescla do direito consuetudinário germânico com o chamado direito erudito romano. O que é direito erudito? Era o direito que passou a ser estudado nas universidades, certo? Então, vejam que não era erudito porque eu utilizava palavras bonitas, não, mas é aquele que começava a ser estudado pela universidade. Como a gente já sublinhou na aula passada, o Corpus Juris Civilis de Justiniano foi aquele que foi primeiramente estudado nessas universidades. Então, vejam a importância dessa compilação justinianeia, né, do direito romano da época, né, da sua época e da época áurea do Império Romano, certo? Não, Marcos, eu não estou com os slides aqui, não. Dessa aula eu vou só falando mesmo. E aí, o que a gente tem que observar também, ainda no âmbito da Baixa Idade Média? As tentativas de intensificação desse comércio. E esse comércio foi tão determinante para o desenvolvimento político, econômico, até jurídico dessas nações, que eles se viram numa encruzilhada. Bom, eu quero comprar noz moscada da Índia. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que atravessar todo um continente bastante problemático, né, de muita incerteza e insegurança, para trazer lá da Índia, tendo que guerrear ou enfrentar não apenas as intempéries climáticas, mas principalmente os saques, né, as abordagens de povos conflituosos desse percurso terrestre, quando eu poderia, considerando que a Terra fosse não plana, né, eu poderia ter um atalho marítimo. E aí vocês veem também a própria
ideia, né, a própria iniciativa do comércio marítimo como uma grande saída para facilitar o desenvolvimento, o florescer da mercancia. E isso vai também ter repercussão no direito, pessoal, porque há a necessidade de desenvolvimento de um direito marítimo, de compilações de direito marítimo que vão se generalizar, pelo menos entre os povos que tiveram essa propensão geográfica natural, certo? Jaiane está falando aqui, as cidades italianas foram expoentes desse cenário de Baixa Idade Média para a Idade Média pelo comércio do Mediterrâneo. Exato. Vejo que várias obras de Shakespeare, por exemplo, elas são passadas nos reinos da Itália, né, porque é onde havia um florescimento cultural, mas também econômico, certo? Bom, tranquilo até aqui? Perfeito, Marcos. Gênova e Veneza. Tranquilo? Com a preocupação cada vez maior com o direito romano, o que é que a gente vai observar? O surgimento, principalmente na Baixa Idade Média, de várias escolas de estudo do direito romano. E a gente vai destacar, em primeiro lugar, a escola dos glosadores. Quando a gente fala em glosa hoje, né? Vocês sabem a diferença entre mote e glosa? Os poetas aqui presentes. Vocês nunca ouviram a expressão, não? Me dê um mote que eu lhe dou a glosa. Não se lembra não dessa... Não conhece não essa expressão? A gente dá um mote... Meu primo é poeta. Eu não tenho mais ou menos a noção, mas eu lembro que ele fala que mote é uma forma de diminuir as glosas, mas eu não entendo muito da questão, sabe? Na prática, eu não entendo muito, não. Esse é um bom caminho. O que é que a gente vai observar como mote e glosa? Mote é geralmente uma frase curta, né, em que a gente vai dizer, olha, eu vou lhe dar um mote, por exemplo, e eu não acredito em terraplanismo, certo? Aí você vai desenvolver uma glosa que vai geralmente terminar com aquela frasezinha, né? Então, assim, eu morava num país em que se respeitava a ciência, blá, 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 blá. Aí no final fala, e eu não acredito em terraplanismo. O que é que eu quero ilustrar com isso? A glosa é como se fosse todo o desenvolvimento de comentários sobre aquela ideia central que seria o mote, dentro da poética de hoje, certo? Da mesma forma como a gente vê naquela época. Em que consistia o trabalho dos glosadores, que vão desenvolver seu trabalho principalmente entre os séculos XII e XIII, naquela época. Os glosadores, eles vão comentar o texto original, vamos dizer assim, dos principais corpos legais do direito romano, né? Então, o que é que eles vão fazer? Eles pegam lá uma determinada regra isolada do Corpus Juris Civilis, por exemplo, de Justiniano, e aí eles vão fazer comentários à margem. A gente tem um texto original e eles fazem um comentário. Bom, é como vocês pegam hoje, vocês já devem estar pagando alguma disciplina dogmática, né? Por exemplo, direito civil, a gente pega o Código Civil e tem os comentários lá do autor, né? É a mesma coisa, a gente pega, quer dizer, vamos fazer só uma ponderação aí para diferenciar a atividade dos glosadores da atividade dos comentadores, que vai se desenvolver logo depois. Mas os glosadores, eles se restringiriam a fazer comentários à margem daquele texto, certo? Então, a glosa é justamente esse comentário à margem. Eram comentários específicos, dirigidos especificamente àquela regra. E qual era a primeira característica? Como eles tinham apenas a regra em mente, né, no foco da sua atenção, então a abordagem deles era uma abordagem analítica, então não era uma abordagem sistemática.
Eles não consideravam o todo, eles viam apenas aquela regra. De todo modo, por mais pobre que isso possa representar, hoje que a gente tem uma ideia de sistema do direito muito mais completa, né, isso teve uma grande importância, pessoal, porque, imaginem, vocês estavam se debruçando como estudiosos sobre textos escritos muitos séculos antes. Então, de alguma forma, vocês tinham que fazer certas adaptações à nova realidade, certo? Então, o trabalho dos glosadores é muito importante, foi muito importante para o desenvolvimento inicial de uma ciência do direito, né? Então, de alguma forma, a gente tem aí uma primeira construção ainda muito rudimentar, né, porque se limitava a comentários muito pontuais, né, em relação a essa produção do passado. Certo? Professor? Foi não. Professor, o senhor está, pelo que eu estou entendendo, não sei se eu estou perdido no tempo, mas o senhor está falando da transição da idade média para a idade moderna? Não, os glosadores, eles já vão, lá no século XII, ele já tem, uma adaptação, em que consiste. Com o surgimento das primeiras universidades, né, a gente tem, por exemplo, a Universidade de Bolonha, os estudiosos do direito dessa universidade, eles vão se debruçar sobre códigos, sobre atos normativos do Império Romano. E aí os glosadores vão se debruçar sobre esses códigos, né, para desenvolver uma incipiente ciência do direito. Mas ainda no âmbito da Baixa Idade Média. É uma época que inicia uma certa transição, mas ainda no âmbito da Baixa Idade Média. Aí o senhor falou que eles sempre têm um processo de desenvolvimento desse processo aí, se adaptando ao que está vindo, que está aparecendo, aos novos tempos, não é isso que você falou aí? É uma certa adaptação, mas ainda muito restrita ao texto. Mas a minha pergunta, professor, é sobre, por exemplo, já no final da Idade Média, né? Você vê que tem umas mudanças aí bem importantes, né? A transição do feudalismo para o capitalismo foi do século XII até o século XV, aproximadamente, né? Sim. Não foi de uma hora para outra, e não aconteceu no mesmo lugar, né? Foi um processo que aconteceu de forma diferenciada espacialmente, temporalmente, mas a pergunta é, eles levaram em consideração, foram levando em consideração essas transformações que a Europa vinha passando para criar sistema normativo, porque, pelo que eu entendi, eles tinham esse papel. E eu fiquei muito intrigado quando eu pensei lá na frente, sobre a expansão da marítima europeia. Como é que o direito europeu vai ver a questão dessas novas terras, né? Sim. Por exemplo, a questão dos nativos não são considerados no direito europeu, por exemplo. Né? Sim, sim. E assim, cheguei, tomei, é meu. Cheguei primeiro é meu, né? Pelo que eu li em história, né, até hoje, pelo que eu entendi, quem chegou lá, tomou a posse, é seu, de acordo com os tratados estabelecidos, né, entre as potências da época, principalmente Portugal e Espanha, né? Veja que Portugal e Espanha fazem um acordo de terras que eles sequer conhecem. Né? Então, eles fazem um acordo com força jurídica, mas olha, a partir desse... O que é um argumento possível para que eles já conhecessem, já se tivessem ideia. Né? Exatamente. Mas veja, há uma preocupação jurídica, né, com a própria definição desse poderio. Mas, voltando ao seu questionamento, quando as universidades começam a se generalizar, né, não generalizar, mas elas começam a aparecer, a surgir como centros de cultura e de ciência na Baixa Idade Média, há uma preocupação na compreensão e na utilização desses postulados jurídicos romanos na época presente da época, certo? No momento da época.
Então, o que é que a gente vai surgir, o que é que a gente vai ver surgir em primeiro lugar? A escola dos glosadores. Depois, há uma compreensão mais crítica, dizendo que a gente não deve olhar o texto isolado do que é produzido em seu redor, né? Então, por exemplo, eu tenho que analisar o artigo 43 junto com o artigo 12, com o artigo 68, com outra lei, inclusive, igualmente vigente, igualmente válida, certo? E aí vem a escola dos pós-glosadores, ou chamados comentadores. Isso já no século XIV, XV, ou seja, no limiar aí da Baixa Idade Média para a demarcação, pelo menos didática, que existe em relação à Idade Moderna, certo? Então, os pós-glosadores, eles vão abandonar aquela abordagem meramente analítica própria dos glosadores para assumir uma abordagem mais sistemática, certo? Então, eles vão analisar o texto, né, tanto quanto os glosadores, vão fazer comentários ao texto, mas não vão desconsiderar o todo. Por isso que eles, nesse particular, talvez a gente possa enxergar uma visão muito mais principiológica, né, ver o todo, do que das regras específicas. Entende? Claro que eu não estou dizendo aqui que eles já desenvolvem a ideia de princípio nessa época, né, algo muito mais elaborado mais recentemente. Mas há uma compreensão do direito romano como um sistema. Entende? Isso é próprio da escola dos pós-glosadores. E aí, muito mais recentemente, já adentrando a Idade Moderna, a gente tem a escola dos humanistas. Na verdade, não se pode tratar basicamente de escola, mas há várias iniciativas que vão ser levadas a cabo pelos ditos humanistas, por aqueles que são contaminados por esse ar renascentista, né, de contraste com as trevas. Vejam, eu estou colocando aqui o estereótipo que era, o estigma que era colocado, que era posto à época, que demarcava, que delimitava a produção cultural da Idade Média. Então, esses humanistas, eles vão desenvolver um outro patamar, né, da compreensão do direito romano clássico, porque eles vão ser iluminados por essa nova vertente do pensamento, né? Então, o Renascimento vai ter influência para esse novo olhar sobre a produção jurídica passada, né? E, de alguma forma, eles vão ser os precursores de escolas jurídicas importantes que a gente vai ver desenvolvidas nos séculos seguintes, como a escola histórica, né, que vai se desenvolver principalmente na Alemanha e na França também, e a própria escola pandectística, né, o pandectismo alemão, que a gente vai falar, que a gente já falou, inclusive na aula de hoje, certo? Então, a gente tem glosadores atrelados a pontos específicos dos corpos legais anteriores. Os pós-glosadores vão ver o todo, né? E os humanistas vão se preocupar exatamente com em enxergar nos tempos atuais, né, uma adaptação muito mais elaborada, né, com o olhar do Renascimento para essa produção jurídica. Certo? Tranquilo até aqui? E claro, pessoal, a gente não pode falar sobre a Idade Média sem desconhecer a influência do direito canônico. É certo que, pelo menos no direito ocidental, aliás, na filosofia ocidental, durante esse período da Idade Média, a gente vai ter como grandes pensadores os pensadores católicos, os pensadores cristãos, né? Se a gente fizer esse recorte, pelo menos
na filosofia europeia. E vocês já falaram aqui Agostinho, Tomás de Aquino, né? Mas há outros vários que a gente poderia destacar também. Mas isso é reflexo do próprio poderio, não apenas econômico, não apenas político, né? Mas também cultural, também artístico da própria Igreja Católica. Vocês devem se recordar da aula anterior que o Império Romano do Ocidente ele vai ruir, mas já tendo o cristianismo como religião oficial, né? Não é por acaso que vamos dizer assim, a sede da Igreja Católica Mundial ocupa até hoje uma das colinas de Roma, né? A colina Vaticana, porque ali naquele império encontrou esse início do seu poderio. A gente já falou aqui, inclusive, que a Igreja Católica vai ser como a sucedânea do Império Romano do Ocidente. Né? Então, ela vai ter esse poderio, de fato, político, econômico e também jurídico, como não poderia deixar de ser, certo? Então, ela vai desenvolver, inclusive, o que se chama de Corpus Juris Canonici, que é uma adaptação da herança justinianeia, né, adaptando-se aos preceitos religiosos, que é uma mescla, né, de preceitos jurídicos e religiosos, até hoje muito influente no nosso direito, certo? Vejam que a gente tem como feriados nacionais, celebrações da Igreja Católica. A gente vai ter Corpus Christi, a gente nem reflete sobre o significado daquele feriado, né? A gente teve agora Quarta-feira de Cinzas. Não é apenas para você estar lá no Bloco dos Cão, lá da Ridinha, não, pessoal. Ou curando a ressaca do Carnaval. Tem um significado religioso, né? Mas vai se perdendo, apesar da sua grande influência na própria cultura, né, brasileira. Então, isso é reflexo de como a Igreja Católica deitava sua influência também sobre aspectos culturais e políticos, né? Há também um legado que a gente não pode deixar de considerar, resultado disso tudo que a gente falou, né, que é o seu universalismo. Quando a gente imagina a própria formação da palavra católica, diz respeito a esse universalismo, é o universal, aquilo que se pretende que se propague por toda a ocupação humana, certo? E isso é resultado, em grande medida, do cristianismo, né? Quando Jesus ele instaura uma religião que não considera um povo eleito, como os hebreus achavam que eram, né? Mas algo que deve ser extensível a todas as pessoas, a todos os pecadores, certo? Então, não por acaso Jesus vai recrutar dentro dos seus seguidores não os sábios da lei divina, né? Não as pessoas mais elevadas espiritualmente, mas pessoas do povo, né? De pescadores a cobradores de impostos, né? A pessoas, a prostitutas, né? Então, porque a sua lei, a lei de Deus, ela deve ser acessível a todos, entende? E esse universalismo é uma das grandes responsáveis pela difusão da cultura católica em todo o mundo ocidental, certo? E outro aspecto importante foi que, com esse Corpus Juris Canonici, né, com a difusão do catolicismo em todo o mundo ocidental, conhecido até então, há também um apego às formas escritas, e isso, de alguma maneira, vai isolar, ou vai demarcar a importância
da lei escrita que até hoje a gente vê muito forte na cultura ocidental, principalmente no sistema romano-germânico, certo? Então, há um certo, vamos dizer assim, não é um menosprezo, mas um certo desprestígio do costume, né, que foi muito forte ainda, ficou muito forte ainda no sistema anglo-saxão, mas no âmbito do sistema romano-germânico isso terminou sendo desconsiderado, certo? Tranquilo, pessoal? Conseguimos fluir bem nesses 1000 anos de Idade das Trevas. Agora, o que eu quero de vocês? Como é que a gente vai fazer a definição dos grupos, né? Não sei se vocês já constituíram aí os grupos. Eu tenho aqui para vocês a apresentação do nosso roteiro, né? Vocês veem aí o roteiro, como é que vai ser a nossa atividade socializada dessa... Não sei se está muito pequeno aí para vocês, querem que aumentem? Tá bem pequenininho aqui, professor, ainda mais que eu tô no celular. Pronto. Melhorou? Melhorou. Mas eu vou abrir aqui no cigarro também. Deixa eu ver aqui. Quais são os objetivos desse trabalho? Principalmente, analisar as principais fontes históricas do direito ocidental, certo? E aí você, como missão, averiguar em que contexto histórico elas se desenvolveram, como é que elas influenciaram o direito brasileiro atual, né? E fazer com que vocês estudem, mesmo remotamente, de forma cooperativa. Podem observar aí na metodologia a divisão em 6 grupos, né? Eu botei até 9 pessoas, mas como a gente tem apenas 47 matriculados, então seriam 8 pessoas, certo? E eu não sei se vocês já constituíram, mas cada grupo, quando vocês constituírem os grupos, vocês vão poder escolher a ordem de apresentação. Cada tema está atrelado a uma das nossas aulas. Por exemplo, a próxima aula eu vou falar sobre Common Law e sobre o direito norte-americano. Então, o grupo 1 já vai apresentar a Constituição norte-americana. No dia 9 de março, na terça-feira seguinte, a gente vai falar sobre as grandes codificações, dentre elas o Código Civil Napoleônico. Aí o grupo 2 vai fazer a sua apresentação e assim por diante, certo? Por isso que a gente vai ter, por exemplo, 2, 9, 16 de março, aí tem um intervalo, 30 de março, depois 6 de abril, 13 de abril, para rumar aí para a conclusão da nossa disciplina, certo? Então, o que vocês vão focar? O contexto histórico em que foi elaborada aquela fonte, a Constituição norte-americana, qual foi o contexto histórico da sua elaboração, a Constituição de Weimar, né? Qual o impacto causado na época, e como se percebe a sua influência até o direito atual, o direito brasileiro atual. A Constituição de Weimar teve impacto, por exemplo, no direito brasileiro? De que maneira esse impacto se deu, certo? Então, quais vão ser os critérios de avaliação? Primeiro, o grupo vai apresentar no dia, né, nesses dias indicados, e nesse dia eu vou fazer um sorteio de uma pessoa. Então, das 8, eu vou sortear uma para fazer a apresentação. A apresentação vai se dar em 15 minutos, certo? Então, é uma apresentação muito sucinta, certo? Que vocês vão fazer, porque a aula já vai falar sobre aquele tema. Então, vocês vão se organizar para falar em 15 minutos. Nesse dia da apresentação, por exemplo, o grupo 1, que vai apresentar 2 de março, então vocês vão ter que colocar até as 6 horas da manhã desse dia, vão ter que remeter para mim um roteiro para o meu e-mail. E o que é que vai ter, na verdade, o roteiro não, um relatório. O que é esse relatório simplificado? Vocês, quem pagou a introdução comigo no semestre passado, deve se lembrar daquele roteiro do seminário. Não algo mais elaborado que o roteiro, ou seja, não vai ser apenas a inscrição dos tópicos. Vai ser um relatório do que vocês pesquisaram, né? Não é um trabalho científico, então não é um artigo para ser publicado. É um relatório do que vocês pesquisaram e viram e acharam importante para destacar naquela apresentação, certo? Então, nem é tão simples quanto o roteiro, nem é tão elaborado quanto o artigo científico,
certo? E aí a gente vai ter, a gente vai atribuir nota de 0 a 10 para o grupo, né? Considerando a pesquisa que vocês fizeram, a bibliografia que vocês pesquisaram e a clareza e a coerência na exposição, certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Ah, professor, e se alguém faltar? Se a gente for sorteado e faltar? Bom, essa pessoa vai ter a nota 0, ok? E aí eu vou sortear uma outra pessoa do mesmo grupo, certo? Compreendido? Professor? Alguma dúvida? Pois não. Deixa eu fazer uma ponderação aqui. Pois não, Tânia. A pessoa não ajudou a produzir o trabalho, a outra parte todinha, né? A pessoa que faltar, você diz, né? E, na minha opinião, o mais importante, né? A exposição. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, agora sim. Porque está cortando aqui, que já estou no móvel aqui. E aí, a minha pergunta é, essa pessoa que ajudou a desenvolver o trabalho, tudo bem que ela faltou no dia da exposição, não tinha como atribuir pelo menos uma porcentagem do valor? Eu estou pensando aqui em alguém que faltar, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, né? Por algum motivo qualquer, ou até questão de força maior, né? Levando em consideração que ela ajudou a produzir o trabalho aquele tempo todo. Perfeito. Não seria justo que ela tivesse alguma pontuação, e sim que ela tivesse uma possibilidade de reposição, dependendo da justificativa, claro. Né? Eu só estou ponderando aqui, é claro que a decisão do senhor, fica a cargo do senhor, mas assim, é só uma ponderação. Certo. Eu posso considerar isso, mas o complicado é, vamos supor a seguinte hipótese. Eu tenho um grupo de 8 pessoas, as 7 pessoas irresponsáveis e uma responsável. Aí, as 7 irresponsáveis, aí o responsável diz, não, Deus me livre fulano ser sorteado, pelo amor de Deus, vai botar tudo a perder. Então, vamos fazer um acordo. Os 7 faltam e só eu venho. E só eu apresento. Entendi, professor. Já estou pensando, né? O professor já pensa em maldade, né? É claro que isso jamais aconteceu, nem vai acontecer. O professor não pensa em maldade, não, mas o aluno pensa, viu? Tem aluno que pensa assim. Pois é. Mas, assim, não é que eu esteja desconfiando de vocês, até da participação, mas é para a gente apenas resolver um critério, né? E, óbvio, quem vai faltar vai ter direito à reposição, sem dúvida, pessoal, não tenho dúvida. A gente vai ter, existe a prova substitutiva justamente para esses casos, certo? É uma forma também de mostrar que vocês estão coesos. É claro que existe a possibilidade de uma força maior, de você não poder estar presente, muito mais nesse contexto de pandemia, questão tecnológica, isso tudo eu vou considerar, certo? Mas a regra que vai ser estabelecida, é bom a gente estabelecer de antemão, é essa. Faltou, tem 0, mas existe a possibilidade de fazer a prova substitutiva. Certo? Isso faltou se for sorteado. Então, além do azar de ter dado um problema tecnológico, ter um problema de saúde, né, dentro dessa pandemia, você tem que ainda ser sorteado dos 8. Então, é porque Deus queria. Jogar na loteria, né? Jogar na loteria. Porque... Ou é Deus, é a vontade de Deus. Certo? Os grupos já estão formados? Professor, o nosso grupo já está formado. Pronto, então vocês vão colocar aqui no chat. Quem colocar primeiro vai ter... Lucas do Olisson, pude. Opa. Não, aqui, 3, 6. Peraí. Rápido, Lucas. Corre. Já está colocado aqui o de construção de vaga, já está colocado. Grupo 6. Agora é o seguinte, veja só. Está valendo apenas com os grupos completos. Vai, Lucas. Escreve, Lucas. Os grupos completos. Por exemplo, esse grupo 6 aqui só tem 3. Nosso grupo está completo aí, professor. Está completo? O primeiro que foi colocado aí. Cadê Lucas? Bota o título aí. Lucas ficou responsável aí para colocar o... Nossa, assim, nem vale, tem nem graça. Aí deixa eu falar outra coisa, um outro critério de desempate. Se, por exemplo, outro grupo aparecer interessado na construção de Weimar, aí eu faço o sorteio.
Certo? Ai, por favor. Vai ser assim. Mas, em princípio, o grupo de Lucas está como o da Constituição de Weimar. Gente, põe a mão na consciência aí, gente, por favor. Vamos, tem tanto tema bom aí, gente. Vamos lá. Escolha o outro. Boa isenção, né? Desse apelo. A isenção valorativa. Olha a questão do Código Napoleônico, é perfeito. Se eu fosse, eu botava. Eu não botei porque o Lucas pediu isso aí. Não teve oportunidade, né? Não era eu fui voto vencido, nosso grupo já estava se articulando lá, a gente foi rápido. Agora, mandei do Código Napoleão, se eu puder dar uma olhada. Certo, então. Já olhei aqui, Ednaldo. Ednaldo, Ramon, Kelvin, Helena, Melissa e Pedro. Agora, eu estou tendo dificuldade, não copia não, né? Esses... Só der o print, eu acho. Talvez já no print resolva, aí depois anota. Eu só dei uma corrigida que eu tinha esquecido de colocar a Stephanie, mas só dei uma corrigida nos integrantes. Certo. Eu vou fazer o seguinte. Olhem aqui. Veja se vocês têm acesso. Não, está bloqueado, professor. Para mim, pelo menos. Ah, professor, mas foi muito injusto. A gente tava se organizando aqui, o povo já foi botando. Não, chega, eu tô triste. Ah, sim. Tava olhando os temas com tanto carinho. Não, mas está certo. Olha, é um desafio, encare como desafio esse ficou aí, ó. Não sei nem qual foi. Você não tem, não? Não tem acesso, não? Vejam agora se dá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, certo? Que a gente vai fazer só as deliberações.